Minas Urgente. Oferecimento: limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Tempo de vacina. As cidades se mobilizam para vacinar o maior número possível de pessoas com aumento de casos de doenças respiratórias. Pet a bordo. O cachorro é arremessado do carro após uma batida. Acidente de trânsito. Você sabe quanto custa o atendimento de feridos para o SUS, o Sistema Único de Saúde? Nós vamos te mostrar essa conta. O Dia dos Namorados vem aí. A data mais romântica do ano deve movimentar o comércio. Os apaixonados estão animados. Médico do Povo, vamos falar da sua saúde com o médico da família. Mande suas perguntas pelo Bandzap. Hoje é quarta-feira, 28 de maio. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação para você. Quero agradecer, faço questão de agradecer pelo carinho da sua companhia, da sua audiência. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação aqui no Minas que você já conhece, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Bandzap, você já tem registrado aí, ó, o QR Code na tela. Você já pode, então, interagir comigo ao vivo, participar do nosso Médico do Povo. Aqui você tem voz ativa, tá bom? Lá na internet, a gente está ao vivo no nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, assiste os programas ao vivo onde você estiver. Se você vai para um compromisso daqui a pouco, você vai assistindo ou pode rever toda a programação. Instagram e Facebook, @BandTriângulo, tem notícia para você. As minhas redes, @Bagnet, acompanhe lá, é um prazer, a nossa amizade virtual também, tá? Reforçando o uso do nosso Bandzap, hoje tem Médico do Povo para a gente falar da sua saúde. Para você participar é muito fácil. Você manda a pergunta, peço que manda o nome e a idade, manda a pergunta, aquele zumbido na cabeça que não passa, fez uma cirurgia e não está cicatrizando, enfim, qualquer dúvida, manda para cá o nosso médico do povo, o médico da família, vai responder as suas perguntas. Combinado? É daqui a pouquinho só o Minas que tem. Olha só, e a gente começa falando de saúde, porque novos leitos, tá? Novas vagas foram abertas em Uberlândia por conta da superlotação no sistema de saúde municipal. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, acompanhado do secretário de saúde de Uberlândia, está numa unidade de saúde e traz esse novo cenário para a gente. Boa tarde para você, Vilela, boa tarde ao nosso secretário. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos ligados do Minas. Nós estamos aqui no anexo do Hospital Municipal, Hospital Santa Catarina, posto 5, aqui num dos leitos semi-intensivos que foram abertos hoje, além dos leitos de enfermaria. Vou conversar com a doutora Denilson, que é secretária de saúde aqui de Uberlândia, para falar sobre essa abertura de leitos. A importância dele nesse momento, doutor Denilson, não só aqui no Santa Catarina, mas nas outras unidades em que também os leitos foram abertos. Por que dessa iniciativa? Boa tarde. Muito boa tarde. Todos nós sabemos do aumento da procura de pacientes, tanto adultos quanto pediátricos, nas nossas unidades de pronto atendimento. Apesar do aumento da escala médica de enfermagem, nós temos pacientes que necessitam de internação hospitalar, né? E Uberlândia tem um déficit de leitos, então nós decidimos, a pedido do prefeito Paulo Sérgio, em abrir novos leitos para poder acomodar essas pessoas. Então, são inicialmente 16 novos leitos aqui. 6 leitos que inicialmente seriam abertos no Hospital Municipal de Terapia Semi-Intensiva. São leitos que possibilitam o trânsito de pacientes da enfermaria para a UTI e da UTI para a enfermaria. São leitos que dispõem de fisioterapia, de médicos específicos para o local, que ele pode aumentar a rotatividade dos leitos de UTI. Também 10 leitos de enfermaria adulto, para poder receber os pacientes sintomáticos respiratórios. Lembrando que o Hospital Santa Catarina será a referência municipal para os casos de pacientes adultos sintomáticos respiratórios, tendo em vista que o Hospital Municipal de Uberlândia, ele continuará atendendo todos os demais casos. Como lá temos gestantes, crianças que acabaram de nascer, recém-nascidas,
o comitê de enfrentamento decidiu que fosse melhor nós colocássemos todos os sintomáticos respiratórios que necessitassem de internação aqui no Santa Catarina. Também, do Dr. Hansen, o Centro de Internação de Crônicos, tem uma estrutura que foi montada para atendimento de pacientes com Covid durante a pandemia, com toda a estrutura disponível lá até então. Então, abrimos mais 14 leitos para adultos lá de média e baixa complexidade, para que os pacientes possam ser atendidos lá. E, finalmente, 10 novos leitos pediátricos no Centro de Internação Pediátrica, que tem 28 leitos que estão lotados há 5 semanas, então já estão prontos, disponíveis para utilização de acordo com a demanda. Doutor, quem que pode vir para este local aqui? Por conta própria, tem que passar pela uma unidade de saúde como a UAI, ou um postinho médico, como que é? Todos os casos são inicialmente atendidos nas UAIs. Em seguida, eles são classificados pela classificação de risco pela equipe, e os casos que necessitam de transferência são cadastrados na central de regulação, que definirá o melhor local para esse paciente. Pode ser o Santa Catarina, pode ser o Dr. Hansen, pode ser o Hospital de Clínicas. Então, a equipe de regulação ela vai enviar o paciente de acordo com o seu quadro clínico para uma das nossas unidades. Esses novos leitos vão dar suporte à rede municipal, às 8 UAIs, e esperamos, com isso, dar possibilitar à população que tenha uma segurança e tenha um local para internação, né? São leitos que ainda não são credenciados pelo SUS, são leitos que são custeados pela Prefeitura Municipal de Uberlândia, que foram abertos a pedido do prefeito Paulo Sérgio, que sabe da escassez de leitos do município de Uberlândia. Tá certo, Bagnetti. Então, esses leitos já estão em funcionamento, atendendo aí a demanda de acordo com o número de casos que tem aumentado nos últimos dias. Então, importante iniciativa por parte do poder público nesse momento em que Uberlândia passa por essa situação das síndromes respiratórias, não é mesmo? Carlos Vilela, serve muito bem para a gente explicar para o amigo, para a amiga telespectadora, o que é o estado de emergência, né? O estado de emergência decretado por vários municípios, o caso de Uberlândia e o estado de Minas Gerais, é dar aí então agilidade a medidas que precisam ser tomadas pela Secretaria de Saúde, no caso, para você abrir mais 5, 10 leitos, quantos forem necessários. Porque você tem o município ganha essa autonomia, ele consegue driblar a burocracia e faz esse atendimento de imediato, ele monta essa estrutura de imediato. Esse é o estado de emergência. Demandou, precisou, as outras unidades estão cheias, o município mais que rapidamente foi lá e aí então ampliou o número de vagas para atendimento à população. Também faço questão de lembrar, esse hospital Santa Catarina, ele é uma herança da época da pandemia. Era um hospital que estava desativado em Uberlândia, vocês se recordam, e o município, na época, então, foi lá, reativou o hospital, aparelhou ele, e ele continua, mesmo depois da pandemia, funcionando. E agora, de novo, está sendo de extrema importância para esse atendimento à população de Uberlândia. A gente viu em vários lugares do Brasil os hospitais de campanha. Vocês se lembram dessa expressão, hospitais improvisados, em lonas, em barracas, que hoje, ninguém sabe onde foi parar aquela estrutura. E aqui Uberlândia não. Uberlândia fez uma estrutura, pôs um hospital para funcionar e ele está aí, até hoje, firme e forte, pronto para atender numa situação como essa. Deixa eu continuar. É importante a gente lembrar, a gente recordar a nossa memória do que foi feito e está aí, então, uma herança, tá certo, que vem para atender a população. Deixa eu continuar com o Carlos Vilela, acredito que ele me escutou e pode colaborar com isso também, mas eu quero aproveitar, Vilela, você e o nosso secretário de Saúde, para falar que a Prefeitura de Uberlândia criou um novo centro de resposta rápida para lidar com o aumento de casos graves das doenças respiratórias. Quer dizer, é um trabalho conjunto, é uma grande estrutura que está sendo disponibilizada na cidade, né? Exatamente, Bagnetti. Outra ação de emergência, uma ação pontual, o Centro de Operações de Emergência, que da mesma forma que o Hospital Santa Catarina, esse plano de ação também contempla esse Centro de Operações. O que é o Centro de Operações? É um local, as pessoas pensam que é um prédio, um lugar onde as pessoas vão. O que é o Centro de Operações de Emergência, doutor? Nós já temos decretado estado de emergência em saúde pública.
Toda vez que é decretado, obrigatoriamente a vigilância estadual ela exige que se abra um centro de operações para coordenar as ações, baseados em dados epidemiológicos, número de óbitos, número de vacinados, número de casos novos que aumentam a cada dia, taxa de ocupação de nossas unidades. Então, é um conjunto de pessoas da parte técnica operacional da Prefeitura Municipal de Uberlândia, além de membros do controle social do Conselho Municipal de Saúde, que monitoram as ações da Prefeitura Municipal de Uberlândia nesse contexto. Nesse momento de 10 mil casos novos desde o começo do ano e 43 óbitos, estamos tomando as ações no sentido de garantir que a população de Uberlândia tem uma estrutura hospitalar disponível para ser atendida, e essas são as primeiras ações. Uma segunda ação também, determinada pelo prefeito Paulo Sérgio, foi o esvaziamento da massa falida do Hospital Santa Catarina dos andares inferiores, autorizada pela juíza da massa falida, a doutora Juliana Faleiros, no sentido que no futuro próximo, esse a médio prazo, precisam de reformas, adequações, esses espaços possam ser utilizados para atendimento da população. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes imediatas e frentes a médio prazo nesse sentido. Tá certo, obrigado, doutor Edenilson, secretário municipal de saúde de Uberlândia, explicando aí esse centro de operações de emergência também. Isso, inclusive, Bagnetti, foi publicado hoje no Diário Oficial do município, uma ação de emergência no enfrentamento às síndromes respiratórias. É com você. Obrigado, Carlos Vilela. Agradeço ao secretário de Saúde de Uberlândia, parabenizo ele pelo trabalho que tem feito ao longo dos anos aqui na saúde pública de Uberlândia. E você viu, foi citado aí, a massa falida do Hospital Santa Catarina. Inclusive, estou recebendo mensagens aqui no nosso Bandzap. À época, o município foi lá, então, e fez todo o trâmite legal, amparado na justiça, para que o hospital voltasse a funcionar. Agora, os funcionários, as pessoas que trabalhavam no Hospital Santa Catarina antes da falência, muitos, talvez grande parte, não receberam até hoje os direitos trabalhistas. Tá? São duas situações diferentes. E esse está correndo na justiça há muito tempo. Mobilização realizada em Araxá para vacinação contra a gripe vai até sexta-feira agora. O balanço da primeira semana com horário estendido foi positivo e a gente precisa renovar o convite para as pessoas aí em Araxá, né, César? Boa tarde para você. Exatamente, Bagnetti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram 1.028 doses aplicadas na primeira semana de mobilização especial de vacinação noturna aqui em Araxá. Essa vacinação que é contra a gripe, mas também que se estende a outras vacinas também aqui na cidade. Mas só de vacina da gripe foram 1.028 vacinas aplicadas. A Unicentro está aberta em horário especial desde o último dia 19, somando também as doses aplicadas nas unidades de saúde durante o dia também. A campanha Bagnetti alcançou 2.000 doses aplicadas na semana passada. É um resultado muito bom, já que desde o início da campanha contra a gripe aqui no município já foram aplicadas cerca de 18.000 doses. A gente passou aí de 20% só na semana passada. A cobertura ainda, no entanto, é considerada muito baixa, viu, Bagnetti? Só para a gente ter noção, no grupo que tem aí gestantes, crianças, menores de 6 anos e idosos, ela não passa de 27%. E esses são, Bagnetti, os grupos mais vulneráveis, né? A gente lembra que são os grupos que têm mais risco de uma internação, por exemplo. Vale lembrar que agora a vacina está aberta a todas as pessoas acima de 6 meses. A mobilização noturna contra a gripe, como você bem falou, Bagnetti, vai até a próxima sexta-feira, das 5h30 da tarde a 9h30 da noite, lá na Unicentro. Além da imunização contra a influenza, a população também pode aproveitar e colocar em dia todas as doses atrasadas de outros imunizantes. Tem tudo disponível também lá na Unicentro. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto, o cartão do SUS e a caderneta de vacinação. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, que alerta da importância sobre a vacinação, Bagnetti, o número de atendimentos por síndrome respiratória aguda grave aumentou em mais de 40% em apenas 2 meses. Que pode estar indicando, que a gente está vendo aí em todas as cidades aqui da nossa região e do país, um surto dos vírus sazonais que já tem impacto ali na rede hospitalar, como você acabou de falar. Eu volto com você, Bagnetti. Obrigado, César. É uma contradição, né? A gente tem falado, a quantidade de pessoas vacinadas ainda não é satisfatória, mas vem aumentando o número de doentes. Daqui a pouquinho, o nosso médico do povo vai estar conosco aqui
Tá? E a gente vai justamente perguntar para ele, porque existe uma preocupação assim, mas eu tomo a vacina e fico gripado. Tá? Esse talvez seja o maior medo da população. Então a gente vai pôr isso às claras aqui com o nosso médico do povo. Daqui a pouquinho ele está chegando aqui, peço que você acompanhe, tá? É importante a gente falar isso para as pessoas poderem se vacinar. Gente, aquele trabalhador que sofreu um acidente com uma colheitadeira de café, fazenda lá no município de Córrego d'Anta, a gente mostrou para você aqui, infelizmente ele não resistiu e morreu, tá? Durante a operação com a máquina, o jovem de 21 anos ficou preso embaixo do equipamento. Quando os bombeiros chegaram ao local, ele já tinha sido retirado por colegas, mas estava bastante ferido. Chegou a ser encaminhado a um hospital na Cidade de Luz, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Nós comentávamos, inclusive, sobre os acidentes de trabalho na zona rural, né? Que não são noticiados com frequência, mas são tão letais, tão fatais quanto os acidentes de trabalho que a gente mostra nas cidades. E um recém-nascido de 12 anos, de 12 dias, foi salvo depois de ficar engasgado. Gustavo Galvão é que tem as informações. Boa tarde para você, Galvão. Ei, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma excelente quarta-feira a todos que acompanham o Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. Pois é, esse fato aconteceu lá no assentamento Fidel Castro, aqui na cidade de Uberlândia. Um recém-nascido de apenas 12 dias, ele engasgou com um item e essa ação foi toda comandada em conjunto pela Polícia Civil e também o Corpo de Bombeiros. É que um investigador da Polícia Civil, ele notou toda a movimentação de desespero da mãe e, por conta própria, acionou o Corpo de Bombeiros, que com toda uma técnica aí de desobstrução conseguiu salvar a vida desse bebê, que também estava sem respirar, viu? Já tinha perdido ali quase todos os sentidos, né? E se o Corpo de Bombeiros, Bagnetti, demorasse mais um pouquinho, a situação poderia ser outra, viu? Mas graças ao trabalho, toda a técnica e o aparato do nosso Corpo de Bombeiros, aqui da nossa corporação, mais uma criança foi salva. É uma história positiva para a gente contar aqui no Minas Urgente. Volto com você. É assim que a gente gosta, histórias com final feliz, viu, Galvão? Obrigado, né? Parabéns ao policial civil que percebeu a situação, logo tomou frente, e ao Corpo de Bombeiros, esses nossos super-heróis aí que não medem esforços em salvar vidas. Pessoal, ainda é mês das mães, tá? O momento para você dar uma atenção especial. Aqui a gente deu uma vida inteira de dedicação e muito carinho e muito amor por você, não é verdade? Então deixa eu te dar uma dica bacana. Os implantes dentários são um ótimo presente, viu? Tá em tempo ainda, tá na hora. Olha só, deixa eu te contar a história da Sueli. Depois a gente conversa. Cadê a Sueli? O dia que eu coloquei meus dentes, que eu terminei, foi o dia do meu aniversário. Aí ela colocou, você gostou? Eu falei, gostei. Aí eu falei, ai, que presente que eu ganhei no dia do meu aniversário. Adorei. Agora, tipo assim, toda hora que eu quero ficar dando risada, né, entendeu? Porque os dentes ficou bonito, então, quando a gente tem os dentes bonitos, a gente quer sorrir, né? Na hora de tirar foto, eu dou mais risada para aparecer mais os dentes. Eu acho que tudo que a gente investe na gente vale a pena. Então, valeu muito. É isso aí, Sueli. Ficou bonitona mesmo, saúde começa pela boca, tá certo? E você também pode mudar a sua realidade com os implantes dentários que devolvem a confiança para você sorrir, contribui para uma vida muito mais saudável, tá bom? Você está acompanhando o programa com o celular na mão, já agenda a sua avaliação, tira suas dúvidas, tá? É só você ligar na Oral Sim, telefone 32 38 10 90. A Oral Sim é a número 1 em implantes dentários e ela pode mudar o seu sorriso e a sua vida. Foi divulgado o balanço da operação Fecha a Região da Polícia Militar em Uberaba, muita gente presa. Juliano Carlos ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos que nos acompanham. Isto mesmo, a Operação Fecha a Região foi realizada nos últimos dias pela Polícia Militar, as equipes que compõem a 5ª Região da Polícia Militar, que é instalada em Uberaba. É Uberaba mais 30 cidades do Triângulo Sul que fazem parte desta 5ª Região e as equipes decidiram fazer a Operação Fecha a Região. Foi fechado o balanço, Bagnetti. Como você bem disse, muita gente acabou presa. O balanço da operação apontou que 17 foragidos da Justiça
Justiça, foram capturados nos últimos dias 23 suspeitos de tráfico de drogas, também foram presos, e um total de 214 indivíduos presos ou apreendidos envolvidos com o crime. Então, os policiais não só de Uberaba, mas de toda a região fizeram blitz de trânsito, fizeram abordagens a indivíduo em atitude suspeita e também verificaram denúncias anônimas feitas pela população. Além de todas essas prisões, teve mais 200 tabletes de maconha que foram apreendidos em Carneirinho em uma operação junto com a Polícia Rodoviária Federal. Então, a Polícia Militar, que está caminhando aí para os seus 250 anos, fechou o balanço positivo nesta operação Fecha Região, Bagnete. Malandragem tem que ficar esperta, porque senão a casa cai, né, Juliano? Inclusive, tiveram 2 homens, 2 gaiatos, que foram flagrados aí tentando furtar uma moto em Uberaba. Um deles era adolescente, inclusive, né? Exatamente, Bagnete. 17 anos tinha o Anjinho, que foi capturado pela Polícia Militar, junto com outro jovem de 20 anos. Essas apreensões aconteceram ontem na Avenida Nenê Sabino, no bairro Universitário, em um local onde tem um índice alto de furto de veículos. Os policiais das motocicletas da base comunitária faziam patrulhamentos, viram os 2 suspeitos, sendo que um estava em uma moto preta e o outro já estava tentando ligar a motocicleta vermelha estacionada da vítima, depois de conseguir fazer o arrombamento com a chave micha. Os policiais fizeram a volta, eles perceberam a ação, subiram na motocicleta usada e fugiram. Houve a perseguição, eles foram abordados e os policiais encontraram essa chave micha artesanal utilizada em arrombamentos e furtos de motos. Então, os 2 foram detidos, o adolescente foi apreendido, o outro de 20 anos foi preso. Essa moto usada, inclusive, em outros crimes, foi para o pátio credenciado e os 2 levados até a Delegacia de Polícia Civil para esclarecimentos. Bagnete. Obrigado, Juliano. Resta saber por quanto tempo eles vão ficar fora de circulação. Um é até menor de idade, a gente sabe como é que funciona a lei nesses casos, né? A Polícia Militar também prendeu um homem e uma mulher, tá, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Patos de Minas. Com o casal foram apreendidos pedras de crack, mais de R$1.000 em dinheiro, celulares, balança de precisão e uma lâmina usada justamente para fracionar a droga. A ação, resultado de uma operação planejada depois de uma série de denúncias anônimas sobre uma casa na região central da cidade, suspeita de funcionar como ponto de venda de drogas. O suspeito ainda tentou fugir, mas foi pego no pulo aí, cão farejador fungando no cangote dele. E aí os policiais encontraram essas drogas escondidas aí, ó, no fundo do quintal. É, desse jeito, tá certo? Tudo isso foi levado para a delegacia e tá aí a importância da denúncia anônima, tá bom? Viu movimentação suspeita, liga pro 190 na hora. Mais um camarada foi preso aí porque teria destruído um monumento dos 2 patos em homenagem à cidade de Patos de Minas, que fica na rotatória lá da Avenida JK. Pô, é brincadeira. Segundo a Polícia Militar, ao perceber a aproximação dos policiais, o camarada ainda tentou fugir, né? Aí com um pedaço da estátua, um pedaço da estrutura que ele tinha danificado, mas foi alcançado e preso. O cara está destruindo o patrimônio público, símbolo da cidade de Patos de Minas, e aí vem um espírito de porco desse para fazer isso que você está vendo aí. Ó, pessoal, tá a fim de conquistar uma bolsa de estudo 100% para estudar em uma universidade de verdade? Ó, o vestibular Bolsa Social 100 presencial e semi da Uniub está de volta. É a chance de se aproveitar. As inscrições são gratuitas e já estão abertas, tá? As provas são online e você pode escolher os dias 6 ou 7 de junho para fazer as suas provas. São 300 bolsas gratuitas para vários cursos de graduação presencial e semipresencial, tanto para Uberaba quanto Uberlândia, do jeito que ficar melhor para você. É só você conferir o regulamento no site e não perder essa chance que eu faço questão de compartilhar contigo, tá bom? Acesse aí uniub.br, faz a sua inscrição, porque é bolsa social 100% gratuita da Uniub. Você já parou para imaginar você, bolsista da maior universidade de Minas Gerais? Motivo de orgulho, né? Então não perde tempo não. Corre lá no site, vá realizar o seu sonho e transformar a sua vida. Uniub não é faculdade, é universidade de verdade.
Ei, tá a fim de conquistar uma bolsa de estudo 100% para estudar em uma universidade de verdade? O vestibular Bolsa 100 da Uniub tá de volta. Inscrições gratuitas em uniub.br. Provas online dia 6 e 7 de junho. São 300 bolsas gratuitas para cursos presenciais e semipresenciais. Acesse agora uniub.br e se inscreva. Uniub não é faculdade, é universidade de verdade. E invista em você, combinado? Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, Médico do Povo. Manda suas perguntas que eu volto já. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Patos de Minas, cidade acolhedora e de muitos valores. Referência na agricultura e produção de leite. A capital do milho representa orgulho e pioneirismo para a nossa região. Cidade de pessoas que inspiram e produzem para um Brasil cada vez mais forte. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos de história e tradição. Uma homenagem Cicobi Credipatos. Somos hoje a cooperativa do futuro. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Beterraba, batata doce, mandioca, chuchu, banana nanica ou limão, 2,98 kg. Mamão formosa, melão, mexerica, inhame ou jiló, 3,99 kg. Leite Bonolate 1 litro, 3,99. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg, 4,59. Costela bovina em tiras, 17,99 kg. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, 18,99. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Toda quarta-feira é dia da gente falar da sua saúde aqui no quadro Médico do Povo. A gente tem uma consulta marcada com ele, doutor Rodrigo Penha. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Saúde está boa? Tudo ótimo. Maravilha. Doutor, ó, muitas perguntas, o pessoal de casa pode mandar as dúvidas para cá, o WhatsApp está liberado. Mas eu falei no bloco anterior, a gente está falando que a vacinação contra a gripe está reduzida e a quantidade de casos da doença tem aumentado. E uma das preocupações das pessoas, doutor, é o seguinte: mas se eu tomar a vacina eu vou ficar gripado. Até onde isso é verdade, até onde isso não é, a gente quer ouvir a opinião do doutor. Pois é, como que é feita? A vacina é feita assim como foram feitas todas as vacinas, a vacina da dengue, a vacina da influenza, por um pool de vírus. São os tipos de vírus mais comuns. Por exemplo, dengue a gente tem 4 tipos. A vacina, você pode pegar 4 vezes dengue. Então, a vacina é feita englobando os 4 tipos. Mas gripe, a influenza tem vários. Por que a vantagem da vacina? Porque, Bagnete, ela é feita contra os tipos mais comuns e mais graves. Então, a gente pega os tipos, então, o que foi comum naquela estação, então, o que está circulando mais e coloca aqueles antígenos na vacina. Então, ela vai proteger contra a maioria. Agora, você não vai ficar gripado. A vacina não te dá, ela não te dá, não produz a doença. A vacina não tem isso. Agora, não impede que você teve um quadro leve de gripe, né? Como todo mundo tem.
Mas quando a gente vacina, você vacina lá 100 pessoas, a quantidade de gente que vai ficar gripado é bem menor e com bem menos gravidade. E aí agora nós estamos vivendo um quadro único de pandemia, de influenza, de vírus sincicial respiratório, e as pessoas ainda estão questionando se devem vacinar ou não. Então a gente está tendo óbito, né, por doença. As UTIs estão cheias, estão lotadas. Então não tem espaço para a gente pensar sobre isso, tá? A vacina protege e protege muito. Então, se você ama a si mesmo ou ama aquelas pessoas que estão próximas de você, leve para vacinar. Depois a gente vê lá no hospital, Bagnetti, as pessoas chorando pelos óbitos, pelas internações, pelos pacientes na UTI, e aí se arrependem e aí eles falam, por que eu não vacinei antes? E, infelizmente, o tempo não é possível voltar atrás em saúde. Então, pense bem nisso, você que está nos assistindo, e vacine antes que você se arrependa. Doutor Rodrigo Penha, a pergunta do Humberto, eu acho que é meio que complementar o que o doutor está explicando aqui. O Humberto quer saber que se a síndrome respiratória aguda também pode acometer quem tomou a vacina da gripe. Quer dizer, quem tomou a vacina da gripe também está sujeito a ter essa síndrome aguda? Então, o que é a síndrome respiratória aguda? É pode ser até causado pelo Covid, pode ser causado pela influenza, pelo vírus sincicial, qualquer síndrome respiratória, por qualquer vírus, que tenha gravidade, certo? O que a vacinação faz? A vacinação reduz a quantidade de casos, então vai reduzir a quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave, entendeu? Então a chance, se eu sou vacinado, é muito menor. E quando eu diminuo na cidade toda, eu diminuo muitos casos de infecções virais, eu diminuo muitos casos de síndrome respiratória aguda. É isso que a gente tem que entender. Doutor, outra ótima pergunta relacionada ao tema. A Zilane Martins está conosco aqui. Bagnetti, eu estou gripada. Eu posso ser vacinado assim mesmo? Então a gente recomenda assim. Quando você está no pico da gripe, está tendo febre, está espirrando demais, se você está transmitindo a infecção, não é nem interessante que você saia e vá num lugar onde tem aglomeração de pessoas. Então, para todo mundo que tem sintomas, se for necessário sair, saia de máscara para proteger as outras pessoas. E se você já passou pelo quadro febril, já está recuperando, não tem problema nenhum vacinar. Não existe uma contraindicação. Vai proteger do mesmo jeito. Mas é óbvio que quando você está com dor no corpo, está espirrando, está tossindo, não é nem hora de sair, tá? Espere passar 1 ou 2 semanas, vai lá e vacina, que é importante. É importante a gente falar desse tema, né, doutor? São muitas dúvidas, mas a gente também tem outras questões aqui. Deixa eu ver a Carmen de Uberaba. Doutor, excelente quarta-feira para o senhor. Como estimular o intestino com torção a funcionar melhor? Diagnóstico: divertículo, divertículos pancolônica. Grave. Pessoa com 74 anos, do sexo feminino. Obrigado, viu, Carmen, pela Carmen, obrigado. Pergunta interessante. Muitas pessoas têm isso, né? Então, muitas pessoas têm o que a gente chama de intestino preso, né? Com mais dificuldade para ir ao banheiro e evacuar. Então, você precisa de mudar a sua alimentação, né? Alimentos que vão formar fibra. Então, comer bastante laranja, bastante mamão, verdura, é comer o prato cheio de verdura. E hidratar bem. Isso tudo ajuda. Se isso tudo não está resolvendo, existem alguns remédios que a gente utiliza que aumenta a quantidade de fibra e vai fazer funcionar. Bom, isso é o intestino preso. Agora, as pessoas que já têm uma doença, essa colite, o Bagnetti, que ele tem, que ela relatou para a gente, essa pancolite, são pequenos dedinhos de luva que a gente tem no intestino, a malformação do intestino, e ali favorece esse divertículo. Então, ele tem lá uma bolsinha dentro do intestino, na parede do intestino, e ali pode inflamar e levar a diverticulite. Então, tem que acompanhamento médico, o médico vai prescrever alguns remédios durante as crises e fora das crises tem alguns alimentos que você precisa de evitar e usar alimentos que estimulem mais a função do intestino. Se tiver torção, igual ela falou no início, às vezes o caso é cirúrgico, às vezes não tem o que fazer, tem que operar. Mas no caso que resolveu, reverteu, acompanhe com o gastro, use as medicações indicadas para diverticulite e tenha essa dieta rica em fibras. Você pode dar um Google e escrever aí, dieta rica em fibras para quem tem obstipação intestinal, vai ser muito bom para você. Doutor, a pergunta do Edson Francisco aqui do Granada é muito boa, porque a gente tem falado muito da síndrome respiratória e tem falado muito da dengue. O Edson Francisco traz a seguinte pergunta: doutor, eu tive dengue no início do mês, eu posso tomar a vacina da gripe? Ah, interessante. Pode.
e pode tomar vacina da dengue. Né? Existe a vacina que a gente fala aqui quase todo o programa, a vacina que chama Qdenga, dos 4 sorotipos, mas infelizmente na rede particular ela está restrita a adolescentes, né? E agora para a população um pouco mais velha, mas não é para todo mundo ainda. E na própria rede particular, a vacina não estava disponível pela alta procura. Mas você pode vacinar contra a gripe, deve vacinar, porque são vírus diferentes, e assim que chegar na rede particular, vacine contra a dengue mesmo. Mesmo que você já tenha tido 1, 2 ou 3 vezes dengue, pode vacinar, porque as pessoas estão morrendo de dengue também. E existe vacina para isso. Essa é a primeira participação do Dr. Rodrigo Penha. Você pode continuar mandando as suas perguntas, que daqui a pouquinho ele retorna para a gente tirar as suas dúvidas, falar da sua saúde. Combinado, doutor? Combinado. Combinado, então. Vamos seguindo aqui, enquanto você manda mais perguntas. E olha só, Dia dos Namorados está chegando aí, a data mais romântica do ano, e deve movimentar o comércio. Tá? Os apaixonados parece que estão dispostos a presentear. Vamos ver? A data mais romântica vem aí e promete um tempero ainda mais especial. Isso porque os apaixonados decidiram que vão gastar mais este ano no presente para agradar a pessoa amada. O amor está no ar. Como o aniversário dele é junto do Dia dos Namorados, então a gente faz esse combo. Eu deixo o Dia dos Namorados um presente mais romântico e o aniversário dele eu faço algo assim mais usual mesmo. Pretendendo em comprar o presente ainda. O que você pretende comprar para ela? Cara, é um negócio meio assim, é surpresa, né, cara? Não pode falar. Isso, vai que ela tá assistindo aí, né? Aí não posso falar. O levantamento Expectativas de Vendas para o Dia dos Namorados, realizado pelo Núcleo de Pesquisa e Inteligência da Federação do Comércio de Minas Gerais, mostra que 45,4% dos empresários do estado esperam vender a mais que no ano passado. Os produtos mais procurados são os alimentícios, principalmente quando o assunto é chocolate ou vinho e espumantes, segundo 35,3% dos entrevistados. Dia dos Namorados, geralmente, como o bicho pega, né? Aumenta muito, muito, muito. Geralmente a pessoa deixa mais a partir do dia 10, dia 11, aí a procura é bastante grande. E claro, as preferidas pelos apaixonados não vão ficar de fora, as flores. Ainda é a rosa vermelha, os ramalhetes de rosa vermelha, principalmente os personalizados, feitos exclusivamente para aquela pessoa, para aquela ocasião, mas a rosa vermelha é ainda mais procurada. Já o vice-líder das expectativas da FEComércio, o setor de tecido, vestuário e calçado, está com 25,8% da preferência de compras. Esta loja de moda masculina, por exemplo, já se adequou para bater mais um recorde de vendas. O nosso horário de atendimento ele é estendido, sempre foi. Então, mulherada, atenção, nós atendemos de segunda a sexta, das 9 às 20 e sábado também das 9 às 16 horas. Fazemos entrega, tá? O nosso atendimento no WhatsApp é bem objetivo, a gente consegue separar seu pedido, mandar sua entrega rapidinho. Por aqui, eles também estão de olho nas últimas tendências da moda. Nessa época, a gente vende muita camisa. A nossa linha de inverno também, suéter, jaqueta, a gente vende muito nessa época do ano. E acessórios, cinto, carteira, a gente também vende bastante nessa época do ano para presentear os namorados aí nessa data. Pretendo comprar ainda. Tem ideia de quanto vai gastar por aí? Uns R$400, mais ou menos. Presentão, hein? É um pouquinho. Tá bom, hein? Eu tenho uma teoria o seguinte, você pode falar para o seu companheiro ou para sua companheira que o maior presente que ele ganhou, que ela ganhou, é justamente você. É o maior presente que ele poderia ganhar, entendeu? Aí se sobrar um dinheirinho, então você compra um presentinho. Mas quer presente melhor que a sua presença na vida da outra pessoa? Simples assim, tá tudo resolvido. Ou então você pode dar para ele um triângulo da sorte, tá? Em junho o triângulo da sorte vem com tudo. Domingão agora tem carro e moto só no quarto prêmio, tá? É isso mesmo, HB20 mais uma moto Bros 160. É você de carro e moto novo na garagem com o seu amor. No primeiro prêmio, R$10 mil, no segundo, mais R$10 mil, no terceiro, R$15 mil. No quarto prêmio, um HB20 mais uma moto Bros 160. E nos giros da sorte, são 20 prêmios de R$1.500 cada um. E você pode comprar seu Triângulo da Sorte junto com o seu amor pelo Pix. Você também pode comprar a extrinha por apenas R$1,99.
você concorre a mais uma Moto Bros 160 e um iPhone 16 Pro 256 GB. Olha só que beleza. Em junho, o Triângulo vem com tudo! Domingo tem carro mais moto só no quarto prêmio. Isso mesmo, HB20 mais uma Moto Bros 160. É você de carro e moto nova na garagem. Ajude e concorra. No primeiro e segundo prêmio, R$10.000 em cada. No terceiro, 15 mil. No quarto prêmio, HB20 mais uma Moto Bros 160. Isso mesmo, carro e moto nova na garagem. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Tá vendo, né? Triângulo da Sorte. Não vale ganhar, largar do companheiro e cair no mundo, não, com esse dinheirão todo, tá? Agora segue firme. Vamos falar sério, Bagnete. Mutirão, tá? Das atividades do MEI. Esse é mutirão da semana das atividades do MEI. Tá vendo? Fiquei empolgado demais, César Campos. E aí, conversa demais. Explica pra gente, por favor. Uma série de ações estão ocorrendo para ajudar os MEIs em várias áreas. Uma delas é uma palestra que vai ter hoje aqui em Araxá. A gente sabe que os MEIs costumam tocar o negócio e, ao mesmo tempo, cuidar de áreas mais diversas possíveis, como marketing, e nem todo mundo gosta ou sabe fazer, né, Bagnete? Nesse caso, a inteligência artificial pode ser uma boa aliada. Então, hoje, a partir de 6h30 da tarde, lá no auditório da Associação Comercial de Araxá, tem uma palestra exatamente sobre esse assunto. Um consultor do Sebrae vai falar sobre o planejamento de conteúdos para as redes sociais usando a inteligência artificial. Pode ser uma boa oportunidade para você que é MEI. As inscrições são gratuitas, mas você deve garantir a sua participação pelo WhatsApp. Anota aí, 34 3318 1035, 34 3318 1035. Restam poucas vagas. Ainda hoje, aqui em Araxá, Bagnete, tem um encontro coletivo dos agentes locais de inovação, o Ali Rural, e em Sacramento tem rodada de crédito com o consultor Alexandre Troconi. E amanhã, aqui em Araxá, tem oficina de modelo de negócios no Sebrae também. A agenda completa você pode conferir no site do Sebrae, e quem é MEI não pode se esquecer de fazer a declaração anual do Simples Nacional. O prazo é até o próximo dia 31 e esse mutirão também ajuda as pessoas a fazerem essa declaração. É o que a gente vai ver na reportagem. A mobilização é realizada em todas as cidades e pontos da rede Aqui Tem Sebrae, na região de Araxá. O mutirão vai até sexta-feira e vai auxiliar gratuitamente microempreendedores individuais no envio da declaração. Nós estamos fazendo uma força-tarefa, nós aqui do Sebrae, os nossos 2 pontos da rede de atendimento, que é a Associação Comercial e a Sala Mineira do Empreendedor. Então, nós 3 estamos atendendo, né, esse mutirão sem horário agendado, basta vir, o atendimento é feito por ordem de chegada para que todo mundo fique em dia com as suas obrigações dentro do prazo. A declaração deve ser feita de forma online e pelo site do governo federal. Na declaração, é necessário informar o valor total de receita que essa pessoa teve no ano de 2024, de janeiro até dezembro, né? Todo o valor bruto, sem descontar despesas, com e sem nota fiscal. É importante também informar, né, se teve um funcionário de carteira registrada ou não. O documento é obrigatório para quem esteve formalizado como MEI em 2024, mesmo que não tenha tido faturamento no período. Quem perder o prazo está sujeito a uma multa, além de ficar em situação irregular junto à Receita Federal. A partir de 1º de junho, a Receita já começa a penalizar com uma multa, uma DARF, para quem não entregou dentro do prazo. Depois ele fica impedido de emitir os próprios boletos para pagamento, pode ser impedido de emissão de nota fiscal e até mesmo o desenquadramento do MEI. A Janaína está tranquila. Ela vende produtos de beleza e presta outros serviços. Fez declaração logo na primeira semana. Tudo para ficar em dia e não perder os benefícios do regime. Para manter as vantagens que o MEI tem, né? A principal delas é um valor mensal baixo, né? Não ter que pagar por nota, não ter que pensar no percentual que eu vou perder tendo que pagar uma nota fiscal. E um outro ponto muito importante para mim é poder ter vários quinais, né? Poder trabalhar com vários segmentos, tantos outros que eu já trabalho, podendo ter o mesmo CNPJ. Então, 2 datas importantes coincidindo, tá? O MEI e o imposto de renda. Todos 2, aí a declaração do MEI e do imposto de renda vencendo agora dia 31. Então, você precisa regular a sua situação fiscal. Ainda falando de economia, foi realizado aqui em Uberlândia, pelo Cicobi Aracobi, uma palestra exclusiva para cooperados e convidados, com a presença do economista Paulo Guedes, né, ex-ministro
da economia do Brasil, governo Bolsonaro. Uma carreira marcada por importantes contribuições ao mercado financeiro e à economia nacional. Guedes, reforço, ministro aí entre 2019 e 2022, compartilhou uma visão estratégica sobre o cenário econômico global e os desafios do Brasil. O evento proporcionou uma oportunidade para os participantes ouvirem diretamente de um dos grandes nomes da economia brasileira as perspectivas e análises sobre as tendências atuais e futuro de mercado. Todo conhecimento é sempre muito bem-vindo, tá bom? Pessoal, mas agora eu quero falar de solidariedade, é um assunto muito sério, muito importante. A gente está aí com esse frio que chegando, as noites cada vez mais frias e muita gente não tem um agasalho sequer para se proteger. E quando a gente para pensar nisso, o coração da gente fica partido. Então, vamos mostrar o tamanho da nossa solidariedade e ajudar essas pessoas? A campanha do Agasalho 2025 já começou. Você é meu convidado a doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio em geral, em bom estado, tá? Que assim a gente vai conseguir aquecer o coração de quem mais precisa. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Gente, é muito fácil ajudar, tá? A campanha do Agasalho conta com a Caravana do Bem, que vai percorrer vários pontos da cidade para buscar as doações. No ano passado, foram arrecadados mais de 50 toneladas de agasalhos. E esse ano, a gente conta com você, se você puder ajudar, com arrecadação ainda maior, que é muito bom, né? Separe as peças para doação, leve até um dos pontos de arrecadação, porque essa é a campanha do Agasalho 2025. É menos frio, é mais calor e mais amor. Bora fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Daqui a pouquinho tem mais Médico do Povo. Manda suas perguntas pelo WhatsApp. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Água é vida, é saúde. Mas para muitas pessoas, água tratada é inacessível. Aqui em Uberlândia a história é diferente. Mais de 2.000 famílias são beneficiadas com a tarifa social do DEMAI. Elas são isentas da tarifa de água, esgoto e coleta de lixo. A gente cuida de quem mais precisa. Porque Uberlândia é melhor quando é boa para todo mundo. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM.
Por que estudar no Colégio Atenas? Veja, a escola é monitorada por câmeras de segurança. Todas as salas são climatizadas, tornando-se um ambiente mais propício aos estudos. Uma linda quadra coberta para práticas de esporte. Um playground completo para as crianças se divertirem. Equipe capacitada e material de excelência corre. Os adolescentes irão se encantar com o ambiente aconchegante do Espaço Team. Estes são alguns motivos para você estudar no Colégio Atenas. Matricule-se já! Médico do Povo. Oferecimento Cardion. A primeira clínica privada do Brasil, certificada em qualidade pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Minas está de volta, daqui a pouquinho o Médico do Povo também respondendo as suas perguntas, mas agora eu vou te mostrar que um cachorrinho foi arremessado do carro depois de uma batida. O Gustavo Galvão é que tem os detalhes. Galvão. Pois é, Bagnetti, um fato muito inusitado que aconteceu lá no bairro Fundinho, uma batida entre dois carros em um cruzamento lá daquele setor, daquela área da cidade. Aconteceu o seguinte, não só o fato da batida também, que é um tanto quanto lamentável, mas um cachorrinho, ele foi arremessado para fora, conforme pode-se observar aí nas câmeras de segurança, mostram esse momento exato do acidente. Um carro preto seguia pela rua Bernardo Guimarães, quando foi surpreendido por um veículo branco que avançou a parada obrigatória na rua Vigário Dantas. O impacto, ele foi tão forte que o cachorrinho que estava no interior do veículo, ele foi arremessado para fora. As imagens ainda mostram o desespero da tutora, que logo após a batida não quis saber nem do veículo e correu aí tomando rumo ignorado para ver se tentava achar o danado do cachorrinho. Ele foi arremessado para fora, deve ter ficado assustado ou cansado da vida que ele levava e tentou fugir. Resta saber o que passava na cabeça do animalzinho, viu, Bagnetti? Ah, Galvão, até nós saía correndo. Esse aqui é o quê? Me dá a imagem de novo aí, porque a sensação que a gente tem, né, parece que o cachorro ele caiu da janela da frente. Da janela ali, talvez no colo da motorista. O que é proibido, né, gente? Eu pouco entendo aí desse universo pet, mas a gente sabe que existem aquelas coleiras de segurança ou as caixinhas para você transportar o animalzinho com segurança. Isso é de extrema importância. Agora, levar o animal solto dentro do carro está sujeito a isso. Pior ainda se estiver no colo do motorista ou da motorista. E a gente vê isso muito no trânsito de Uberlândia. Tá? O cachorrinho ali na janelinha e o motorista dirigindo. Não faça isso se você ama o seu animalzinho de estimação. Um ônibus do transporte municipal bateu em um poste de energia elétrica no Parque das Gameleiras, em Uberaba. Você está vendo aí, a região ficou sem energia. O acidente aconteceu quando o veículo saía do Terminal Sudeste. A batida causada por uma falha do motorista, acredita-se ali que foi uma falha humana, porque fez a curva fechada demais. Ninguém ficou machucado. Ninguém ficou ferido. A Superintendência de Transporte Público informou que a falta de energia afetou inclusive a recarga dos cartões nominais no terminal, mas a entrada e saída de passageiros seguiu normalmente. A CEMIG foi acionada para fazer os reparos, depois a energia voltou. E olha só, hoje de manhã um motociclista de 47 anos ficou ferido depois de bater na traseira de um ônibus do transporte coletivo sem passageiros. Isso Avenida Ananias Aguiar, lá no bairro Amazonas, em Araxá. Ele estava desorientado, sem capacete, corte aí então no rosto, foi socorrido pelos bombeiros, você está vindo, encaminhado à UPA mais próxima. O motorista do ônibus não se feriu. Parece que uma coisa chama a outra, né? A gente já divulgou essa semana aqui uns 2 acidentes envolvendo ônibus do transporte coletivo aqui em Uberlândia. Um foi aquele que fez o strike, aí vai acontecendo um acidente atrás do outro, tudo com ônibus. Parece que um atrai o outro, tá? Agora, olha só essa conta. Acidentes aos milhares. A gente mostra aqui todos os dias, centenas de mortos e feridos todos os dias no trânsito, não só aqui da nossa região, não. No Brasil inteiro, tá certo? Além da dor das vítimas e das famílias, quanto custa isso para a saúde pública? A gente tem uma reportagem aqui e compartilha com você. Não é de hoje que o trânsito das grandes cidades assusta. Não importa o veículo. Em todo o Brasil, só no ano passado, foram registrados mais de 1.200.000 acidentes, muitos com mortos e feridos. Além da dor das famílias, um alto custo econômico para o país.
Em 2024, foram registradas quase 228 mil internações hospitalares. Isso representa uma vítima a cada 2 minutos. Os motociclistas respondem por 60% dos casos, seguidos de pedestres e depois de ciclistas e ocupantes de carros. São tratamentos prolongados, que muitas vezes não envolvem somente um procedimento cirúrgico, mas múltiplos procedimentos cirúrgicos, e com isso o paciente vai precisar de um longo período de recuperação e reabilitação. O número de internações impressiona ainda mais quando se fala na última década. Nos últimos 10 anos foram 1.800.000 pessoas internadas. E o total de despesas hospitalares diretas chegou a 3.800 bilhões de reais. Além do indivíduo não produzir, ele necessita de uma equipe especializada, de equipamentos, cadeiras de rodas, órteses, próteses, e tudo isso onera o Estado. Essa instituição sem fins lucrativos tem 80% dos atendimentos de reabilitação pelo SUS. Um deles é o da Emily, que foi atropelada há 5 anos quando voltava da primeira entrevista de emprego da vida. A recuperação é longa, mas o sonho é um só. Você se sente? O que você quer daqui para frente? Eu me sinto orgulhosa e eu quero voltar a andar. E foi na rua onde encontramos um monte de gente reclamando que a gente encontrou também uma boa maneira de deixar o trânsito menos caótico. É uma coisa tão simples, né, cara? Você respeitar seu espaço, ter empatia com o outro e seguir sua vida. Acidente de trânsito, quando não mata, deixa a pessoa incapacitada. E quanto não custa isso aos cofres públicos, que é dinheiro do próprio cidadão, tá? Mas agora o papo é com quem gosta de natureza. Olha só que dica bacana para você. Pertinho de BH, pertinho da capital, tem uma estrada de terra com cenários deslumbrantes e muita história para quem curte a nossa história de Minas Gerais. Estou falando da Rota do Ferro, uma estrada ferroviária, gente, desativada, vai de Sabará a Santa Bárbara, tá certo? E olha só, e a região é muito frequentada principalmente por quem pratica esportes ao ar livre, gosta de fazer trilha com os amigos, com a família, paisagens belíssimas, é muito legal. No século passado, essa rota era o principal meio de transporte de minério que contribuiu muito para o desenvolvimento do país. Então a dica para a aventura aí para os próximos dias, tem feriado chegando, Corpus Christi, tá? Reúne a turma e ó, bota o pé na trilha, vai passear, vai ser um sucesso. É a dica do governo de Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Bora fazer um intervalo rápido, na sequência a gente volta para falar da sua saúde com o médico do povo. Estou esperando sua pergunta. Minas Urgente e oferecimento limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disque entregas 3259-1800. Vem pra cá! Casa dos Pisos. Piso extra, 43 por 43. Argamassa grátis, 22,90. Revestimento branco, 19,90. Tele 366, 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia, 3227, 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100.
Atenção, Triângulo Mineiro, o Bretas agora é Supermercados BH. Seguimos com a mesma dedicação de sempre para em breve deixar as lojas com o jeitinho BH de cuidar dos clientes e o compromisso de oferecer variedade, qualidade e um excelente atendimento. Tudo o que você precisa com a economia que você merece. Venha conhecer e aproveitar as novidades que preparamos para você. Supermercados BH faz parte de você. Em junho, o Triângulo da Sorte vem com tudo! Domingo tem carro mais moto só no quarto prêmio. Isso mesmo, um HB20 mais uma Moto Bros 160. É você de carro e moto nova na garagem. Ajude e concorra! No primeiro e segundo prêmio, R$10.000 em cada. No terceiro, 15 mil. No quarto prêmio, um HB20 mais uma Moto Bros 160. Isso mesmo, carro e moto nova na garagem. Mais 20 giros de R$1.500 cada. Agora você pode pagar pelo Pix. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz da nossa região. Esse é nosso e é daqui. Patos de Minas, cidade próspera e acolhedora. Referência na agricultura, a capital do milho é orgulho para toda a região. Cidade de pessoas que produzem e geram riquezas para o desenvolvimento do Brasil. Parabéns, Patos de Minas, pelos seus 133 anos. Uma homenagem Unipan, educação que transforma. HZ Hotel, muito mais que um hotel. Em Patos, quem acelera com confiança vai de Autos. Voltamos com o Dr. Rodrigo Penha aqui no nosso quadro Médico do Povo, né, doutor? Vamos falar da saúde do povo. Daniel Farnese, grande amigo aqui do Minas Urgente, traz a seguinte situação. 45 anos, já tirou o pólipo do reto, teve que tirar a vesícula por conta do pólipo. O pai teve câncer de intestino e bexiga. E há tempo você não consegue segurar a urina, no final sempre algumas gotículas. A preocupação dele é se isso é sinal, né, que pode refletir na próstata. Então, Farnese, obrigado pela pergunta. Aí são coisas diferentes, né? Então, bom você ter falado aí. Então, todo mundo que tem um antecedente de tumor de aparelho digestivo, né, seja de estômago, duodeno ou cólon, precisa de, a partir dos 40 anos de idade, fazer aí anualmente ou a cada 2 anos a colonoscopia, fazer a investigação. O pólipo na vesícula, às vezes, indica ou não a retirada, a colicistectomia. Então, você retirou. Então, são coisas diferentes. A próstata é um órgão totalmente diferente, não tem nada a ver uma relação com a outra, né? Então, quando a gente fala de antecedente de câncer na família, a gente tem que saber exatamente aonde foi. Normalmente, 100% dos homens vão ter crescimento de próstata. Então, a hiperplasia prostática é comum no homem, mas ela não deve provocar sintomas. Quais são os sintomas que a gente chama de prostatismo, que você precisa procurar rapidamente um urologista? Dificuldade para urinar, jato fraco na urina, urinar várias vezes durante a noite, que a gente chama de poliúria noturna ou polaciúria noturna, né? Dificuldade de segurar a urina, dor. Então, tudo isso leva você a ter que fazer o exame meticuloso da próstata para saber se tem necessidade de cirurgia ou não, ou de tomar alguns medicamentos que retardam esse crescimento da próstata. Tá? Existe um ultrassom que a gente faz, que é a ultrassom transretal da próstata, que dá para ver com precisão. Então procure logo um urologista, né, a partir dos 40 anos de idade. A gente normalmente faz assim, ó, se a gente tem antecedente de câncer na família, Bagnete, a gente começa a avaliar, por exemplo, se meu pai teve câncer, eu começo a avaliar minha próstata 5 anos antes da idade que ele teve o câncer. Então ele teve câncer aos 45, aos 40 anos de idade eu já começo a fazer essa avaliação do PSA e o exame do toque com o urologista. Doutor, o Wesley Divino está aqui no bairro Santa Mônica, olha só a situação, ele fez o exame de endoscopia, né? O resultado já saiu, só que o retorno é só daqui 3 meses, né? E ele não sabe o que deu o resultado, ele está até compartilhando com a gente aqui, conclusões, esofagite erosiva, grau A de Los Angeles, pangastrite, hematoma intensa, duodeno normal, teste de urease negativo. Não tem nada urgente, né? O resultado disso realmente é uma gastrite, então deve estar tendo dor, deve estar tendo desconforto, precisa de fazer o tratamento, mas não é nada urgente que precisa de ir amanhã no médico. 3 meses, é claro que 3 meses para o retorno não é ideal, mas na primeira recomendação, quando o médico faz a solicitação da endoscopia,
ele já deu algumas recomendações em relação à alimentação, em relação ao estresse. Às vezes você já está até tomando um antiácido, um remédio bloqueador de bomba de próton, que são os prazóis da vida. Então continue o seu tratamento, fique tranquilo e sempre quando existe uma alteração importante em qualquer exame que os médicos fazem, seja do coração, da próstata, do estômago, os médicos entram em contato, avisam ou avisa a família, existe um caso de urgência para você voltar lá com urgência. Não teve nada, está tranquilo, existem alterações que o médico vai poder conversar com calma com você. Doutor, também outro grande amigo aqui do Minas Urgente, o Michel Maciel, lá do bairro Jaraguá, ele conta que está gripado há quase 3 semanas. Ele quer saber quando que ele pode tomar a vacina, se de fato é depois de 15 dias de recuperado da gripe. 3 semanas gripado também é esquisito, né? Esse não é um ciclo normal da gripe, né? Pode ser que você tenha tido alguma complicação pós-gripal, pode ter tido uma sinusite, pode estar tendo uma rinite alérgica, por causa do frio você está confundindo com gripe. Em geral, o curso da virose, ele é mais curto, né? Em geral, a gente tem essa recomendação aí de 15 a 30 dias após o quadro inicial viral para fazer a vacina. Mas se você já estiver se sentindo bem, já retornou suas atividades, pode ir lá e atualizar o seu cartão de vacina, porque nós estamos realmente numa situação de pandemia de síndrome respiratória. Doutor, o Levi Vargas, ele quer saber quais são os sintomas de próstata aumentada. Que legal, Levi. Você estava assistindo o programa aí, deve ter mandado a mensagem. Foram exatamente os sintomas que eu citei na pergunta anterior, lá do Farnese. Então, vamos rever aqui, ó. Primeiro, dificuldade para urinar, jato fraco na urina, urinar várias vezes durante a noite, levantar 2, 3 vezes, não é comum durante a noite, tá? Dor, né? Dor, tanto na micção como na ejaculação. Então, isso são sinais de que você está tendo alguma alteração na próstata. Precisa de procurar um urologista para fazer os exames. Doutor, olha só a pergunta aqui da Maria Glaci. Doutor, hoje de manhã tive uma forte dor no peito, nas costas, descia pelo braço esquerdo e também do estômago. Estava uma dor muito forte, teve a duração de uns 3 minutos. Foi minha sorte, porque se tivesse durado 5 minutos eu não ia aguentar. Na hora eu achei que estava infartando. Depois a dor passou, fiquei meio trêmula. É isso mesmo? E não, eu também achei que você estivesse infartando pela descrição dos seus sintomas. Ela descreveu o sintoma típico mesmo. Um mal-estar, uma dor que vem aqui na boca do estômago, que vai para as costas, irradia para o braço esquerdo, associada a um mal-estar importante, com a sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Realmente essa é a descrição do quadro de angina que a gente fala, de infarto. Aí, Bagnete, às vezes o paciente melhora e ele não vai atrás. Esse é um aviso importante. Então, nada disso. Pode ir atrás, pode ir num pronto-socorro, falar que você teve esses sintomas, que precisa de fazer o exame, precisa de investigar para saber se não tem necessidade de fazer um cateterismo de urgência. Gente, qualquer um que está nos escutando, dor, né, umbigo para cima, doeu, boca do estômago, mal-estar, vontade de vomitar, dor irradiando para o braço, procure imediatamente um médico, porque depois pode acontecer de dar uma outra vez e não dá tempo de fazer nada. Agradecer, doutor Rodrigo Penha, pela participação toda quarta-feira aqui no nosso quadro Médico do Povo. Eu que agradeço. Só tem aqui no Minas e a gente agradece a sua participação, né, doutor? Eu e o doutor Rodrigo Penha vamos encerrar juntos o Minas Urgente de hoje, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Tá chegando a nossa amiga Vanessa Pires e o Band de Mulher, claro que você não vai perder. O nosso encontro está remarcado com o doutor Rodrigo Penha na próxima quarta-feira. Amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola, tem Minas Urgente. Amanhã é Prato de Minas. E tá bom demais, viu? Boa tarde para vocês. Tchau.